Presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, desembarcou na manhã desta quinta-feira em São José dos Campos, São Paulo. O chefe do executivo cumprimentou apoiadores, tirou fotos e cumpriu a agenda oficial no Parque Tecnológico com uma palestra sobre inovação. O ato de campanha começou logo após essa visita. Bolsonaro se deslocou do parque para uma arena numa motociata pelas ruas da cidade. Além do chefe do executivo, o candidato ao Senado por São Paulo, Marcos Pontes, e o candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, também o acompanharam. Na arena, Bolsonaro discursou e falou que o povo sabe o que é preciso para manter o Brasil próspero e livre. Nós sabemos as cores do bem, verde e amarelo, e a cor do mal, vermelho. Nós sabemos o que nós precisamos para continuar a ser um país próspero e um país democrático e livre. Jamais nós falamos em censurar, quer seja a imprensa, quer seja as mídias sociais. Nós somos pela liberdade acima de tudo. Repito, nós sabemos o que está em jogo. E também pediu sabedoria para que não nos tornemos escravos de nossas escolhas. Nós somos escravos das nossas decisões. Elas têm que ser tomadas com a razão e não com a emoção. E nós sabemos que o poder só emana do povo se o povo escolher acertadamente os seus representantes. Por fim, Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil vai na contramão do mundo na questão econômica e que o país vai crescer ainda mais. Os números da nossa economia são um dos melhores do mundo. Até mesmo os nossos combustíveis nós conseguimos baixar de preço com a ajuda da Câmara e do Senado. Domamos a inflação. Temos um aumento de inflação de julho e teremos também em agosto deflação. Pode ter certeza, o Brasil está condenado a dar certo. Então, algumas das declarações do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, nessas agendas que teve nesta quinta-feira em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A gente traz para você agora a análise de Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Mota, Augusto Nunes, Ana Paula daqui a pouco, que vai estar conosco também. Olha, São Paulo é essencial para o presidente Jair Bolsonaro nessas eleições. Então, essa visita dele a São José dos Campos foi importante para ele, assim como foi importante para Tarcísio de Freitas, que começou nesse dia oficialmente a sua campanha. Ele que nos últimos 2-3 dias aí estava esperando o presidente justamente chegar em São Paulo para dar início a sua própria campanha ao governo do estado, porque ele vai dar palanque para o presidente e vai contar com o apoio do presidente para a sua candidatura. Tarcísio de Freitas, que está aí em segundo lugar nas principais pesquisas para o estado de São Paulo. Mas é importante para o presidente Jair Bolsonaro porque é no Sudeste onde ele tem um dos seus melhores desempenhos eleitorais até agora. O Nordeste, segundo a maioria das pesquisas, tem Lula na frente com bastante distância em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, vai ter uma estratégia muito forte de focar em São Paulo, focar em Minas Gerais, focar em outros estados do Sudeste, para aumentar, então, a presença do presidente, a votação do presidente nessas regiões. Por quê? Porque, por exemplo, em São Paulo, algumas pesquisas já mostram um empate técnico entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula. Então, a gente vai ver tanto Lula quanto Bolsonaro focando bastante em São Paulo a partir de agora. E a gente vai ver, provavelmente, também com mais frequência as cenas do presidente fazendo a tradicional motociata, aí, que se tornou o seu principal estilo aí de reunir pessoas ao seu redor para fazer aquela bela foto de multidão. Roberto Mota, então chegamos ao terceiro dia oficial de campanha com agendas do presidente Jair Bolsonaro hoje aqui no interior de São Paulo. Mota, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Brown, boa noite, Ana Paula, Augusto Nunes, boa noite, Diogo, boa noite toda a nossa audiência. O povo sabe o que fazer para manter o Brasil próspero e feliz. É verdade, foi isso que o presidente Bolsonaro falou e ele tem razão, o povo sabe mesmo. Por isso é que as ruas brasileiras são verde e amarelas, ao contrário das ruas da Argentina, do Chile, da Venezuela e da Colômbia, as ruas são vermelhas.
no cenário da pior pandemia, logo depois da pior pandemia da história recente, no meio de uma guerra, o Brasil vai crescer 2%, enquanto o mundo entra em recessão. A inflação dos Estados Unidos está prevista para ser maior do que a inflação brasileira. Nós acabamos de ver uma notícia na imprensa internacional repercutindo que um navio com 30 mil toneladas de grãos saiu da Ucrânia e conseguiu transportar esses grãos. Só o estado do Mato Grosso do Sul produz mais milho do que toda a Ucrânia. Eu conversei com o Marcos Troio outro dia, presidente do Banco dos BRICS. Ele disse que o Brasil pode ser a Arábia Saudita dos alimentos. Nós podemos alimentar o mundo. Olha, enquanto o presidente Bolsonaro enfrenta os seus opositores ideologicamente, ao mesmo tempo ele montou o Ministério Técnico liderado por Paulo Guedes. Os resultados são reformas estruturais que não foram feitas nos últimos 20 anos no Brasil. O resultado é isso, uma perspectiva de crescimento que quase nenhum outro país tem hoje. Agora, Schelp, a gente viu aí, inclusive, nas imagens que o presidente hoje aproveitou essa passagem por São José dos Campos para promover mais uma das motocicletas. Você imagina que essa vai ser uma cara da campanha de reeleição do presidente, esses eventos que ele já vinha fazendo nos últimos meses e que vem sempre sendo colocados pelo próprio presidente, por apoiadores, por aliados dele, como uma contraposição a essa posição dele nas pesquisas, enquanto ele aparece na segunda colocação nos levantamentos, consegue reunir muita gente em torno dele nos eventos em que aparece presencialmente. Você imagina que essa deva ser uma aposta e um discurso do presidente Bolsonaro nessa tentativa de reeleição, Schelp? Com certeza, já se tornou uma marca, né, do presidente Jair Bolsonaro essas motocicletas. Lembrando que ele já faz essas motocicletas há bastante tempo, não começou esse ano, e ele percebeu, e a equipe dele percebeu, que se trata de uma estratégia muito bem sucedida para reunir pessoas em volta dele. Primeiro, porque cria volume, né? Dá volume na imagem. Você tem, além das pessoas, obviamente, as motos, e você precisa tem uma distância entre as motos, obviamente, não é possível ter aquela aglomeração que normalmente acontece quando as pessoas estão a pé, né? Como nessa cena que a gente está vendo aí. Então, ela cria essa sensação de que o espaço está sendo preenchido e, além disso, facilita na questão da segurança do presidente. Lógico, porque o presidente tem boas razões para se preocupar com a sua segurança, já que ele foi vítima de um atentado em 2018. E você, Mota, como vê o papel das motocicletas e das mobilizações populares, dessas grandes reuniões de apoiadores, dessas aglomerações que vêm sendo promovidas pelo presidente na campanha eleitoral? Como é que imagina que isso vai se refletir a partir de agora, Mota? O presidente Bolsonaro é um fenômeno político e eleitoral. Ele tem uma capacidade de mobilização de massas que aqui no Brasil eu acho que talvez só tenha sido igualada por Getúlio Vargas. Eu, nos meus 60 anos, já revelei a minha idade aqui, não me lembro de ter visto uma capacidade de mobilização tão grande. É sempre bom lembrar, mobilização de apoio a algum governo. Eu cansei de ir manifestações contra, manifestações a favor de um governo. Essas são as primeiras manifestações que eu vi. O presidente Bolsonaro tem um instinto político, uma capacidade de comunicação direta com o povo que irrita profundamente os seus adversários. A motociata é um exemplo disso, né? A motociata foi uma coisa espontânea, orgânica, uma criação. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, se falava das carreatas, né? Até eu me lembro que no início da pandemia, por exemplo, o Rio de Janeiro, numas primeiras legislações, nas primeiras leis, decretos sobre pandemia, proibiu as carreatas, ficou proibido. Enfim, motociata é um exemplo desse instinto do presidente Bolsonaro e da sua vontade de ter uma comunicação direta com o povo, mesmo quando isso representa, sim, algum risco pessoal para ele. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, meus companheiros de bancada. A você que nos acompanha, eu lembro sempre aqui, desde criança, aí, porque eu nasci numa família de políticos. E sempre a gente usava como radar, muito mais, naquela época nem existia pesquisa, né, nas campanhas eleitorais aí da minha infância e do começo da minha juventude. Também estou revelando a minha idade. Mas um dos radares mais eficazes, quase infalíveis,
os comícios, no caso. Não havia esse negócio de showmício, você não trazia nenhum cantor para animar a multidão, não, era o discurso do candidato e dos candidatos que o apoiavam, né? Candidato a vereador, no caso, que permitiam que você medisse a popularidade de cada candidato. Augusto, vou te interromper, a gente está com um probleminha no seu microfone, já te devolvo para você completar esse comentário. Enquanto isso, quero te ouvir um pouquinho mais, Mota, sobre esse papel das motocicletas e isso que o Augusto vinha falando, essa troca de apoio. Você imagina que tão importante para o ex-ministro Tarcísio será a presença do presidente Bolsonaro, quanto o contrário, o próprio presidente vai ver no ministro uma figura importante para a tentativa de reeleição dele, Mota? Não há dúvida, mas eu acho que a presença, a participação, a figura do presidente Bolsonaro é muito mais importante na campanha do Tarcísio do que o contrário, né? O presidente Bolsonaro, vamos lembrar, né? Fazer uma recapitulação da história do Bolsonaro. Ele surgiu como um outsider, ele era uma pessoa que durante muito tempo foi meme na internet. No início de 2018, muitos analistas, talvez a maioria dos analistas diziam: Bolsonaro não tem nenhuma chance, quem vai ser eleito é o Alckmin, porque o Alckmin tem a máquina do PSDB. Eu vi isso várias vezes. O Bolsonaro, ele não só se elegeu em 2018, como elegeu também um monte de gente junto com ele, né? Essa é a capacidade de mobilização e de articulação do presidente Bolsonaro, repito, contra todas as apostas dos especialistas, dos articuladores, uma campanha feita com pouquíssimo dinheiro contra as campanhas milionárias dos seus opositores. Então, essa é a tradição do presidente Bolsonaro. Ele tem uma marca própria, é uma marca muito forte. E então eu acredito que é muito mais importante para o Tarcísio ter a presença do presidente Bolsonaro do que vice-versa, mas sem dúvida, um estado como São Paulo é muito importante. Agora, Schelp, numa eleição tão polarizada quanto vai se desenhando essa eleição presidencial, será que nos estados isso vai se repetir também? Ou seja, o eleitor vai acabar optando por um voto em dobradinha, votando no candidato a presidente e também no candidato a governador que aquele presidenciável defenda, ou seja, votando no Bolsonaro e no candidato do Bolsonaro, no Lula e no candidato do Lula, ou será que não? Olha, Vitor, isso não é uma regra, né? A gente pode usar como parâmetro as eleições municipais de 2020. Naquela ocasião também se discutia muito, né, se a polarização em nível nacional se refletiria também numa polarização na campanha das eleições municipais, ou seja, na escolha dos candidatos e no discurso. Mas o que se viu foi depois de um tempo, né, uma consolidação do debate sobre os problemas das cidades. E essa foi a tônica e foi o que levou, inclusive, o grupo do presidente Jair Bolsonaro a não ter um desempenho tão bom naquelas eleições. Nas eleições atuais, é claro que nós vamos ver essa dobradinha de polarização se repetindo em alguns estados. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem Fernando Haddad à frente nas pesquisas do PT e ele vai para o segundo turno provavelmente com um candidato que vai se colocar como um candidato à direita, à sua direita, como um antipetista, porque justamente para tentar explorar o antipetismo que é forte também em São Paulo, principalmente no interior do estado. Então, é possível, e isso já está se vislumbrando, a gente fez essa batida essa semana com o governador Rodrigo Garcia e ele já demonstrou e se posicionou como um candidato anti-PT, assim como o Tarcísio, obviamente, que é o candidato presidente Jair Bolsonaro, com quem disputa aí o segundo lugar. Então, em São Paulo e em outros estados, a gente pode ver essa repetição, mas não é uma regra e, com certeza, os eleitores vão estar bastante mais preocupados com o que realmente os governadores pretendem fazer para resolver os seus problemas imediatos. Agora sim, Augusto Nunes, tudo certo, Augusto, pode concluir. O que eu disse foi transmitido. Sim. Então, continuando. A partir de onde parou. Continuando, o comício que foram muito grandes, né, em quase todas as cidades, até os anos 60, 70, eles começaram a perder público para televisão e os políticos recorreram a showmícios durante algum tempo, iam cantores, atrações aí, musicais. E isso foi esvaziando esse instrumento de medição aí da força dos candidatos. Agora você tem carreatas, né? E surgiu a tal motociata. O Lula disse que desconhecia isso, e a gente também desconhecia esquemas corruptos do tamanho do Petrolão. O Brasil é cheio de novidades. Agora, a motociata, elas têm sido engrossadas também pelo povo na rua.
E as manifestações de rua nas eleições presidenciais sempre foram um radar, repito, quase infalível. O que eu estranho é o sumiço do Lula. O Lula tem de organizar manifestações de rua para reiterar a popularidade atribuída a ele pelas pesquisas. Eu nunca vi, nas eleições que acompanhei, nunca vi um favorito evitar esse tipo de manifestação. E o Lula tem evidentemente evitado. Eu quero saber se as pesquisas são confirmadas por manifestações de rua, porque o segundo colocado reiterar, né, que atrai, porque é ele que atrai. E não é um grande orador, o Bolsonaro, a figura dele atrai. E o Lula evita o teste das ruas, que esse sim é decisivo.